Olá, nós estamos começando o Girando a Chave Podcast para conversar um pouco sobre o mercado imobiliário, como que está acontecendo depois da pandemia. Nós percebemos, até durante a pandemia, um aumento significativo de corretores no mercado imobiliário. Eles vieram devido à dificuldade que o Brasil e o mundo enfrentaram e eles até se habilitaram junto ao Cresce para poder trabalhar. Mas aí perceberam e reconhecem que falta-lhes qualificação para o mercado imobiliário. É com este assunto que nós vamos bater um papo hoje com ele, que é brilhante até no nome. Matheus Brilhante é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Matheus, ao nosso podcast Girando a Chave. Seja bem-vindo. Obrigado, Adair. Obrigado pelo convite, estar aqui. É um prazer estar aqui falando para a sua audiência e para todos os corretores de Maringá. Maravilha, maravilha. Matheus, nós iniciamos a nossa conversa, a nossa fala, falando, né, sobre a pandemia que houve no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E em virtude dessa pandemia, muitas pessoas, vendedores, migraram para o mercado imobiliário, habilitaram, tiraram a sua habilitação junto ao Cresce para poder atuar. E a gente percebe que, devido a essa migração, essa demanda de pessoas que vieram para o mercado imobiliário, a gente percebe que nem todos estão qualificados para poder alcançar os seus objetivos, né? E o nosso bate-papo hoje, Matheus, é exatamente sobre isso, né? Você é um cara que está viajando aí o Brasil com um evento muito importante e a gente quer, dentro dessa nossa conversa, bater um papo, mas antes, porém, queremos saber quem é Matheus Brilhante. Se apresenta e fica à vontade no nosso bate-papo. Sou um corretor de imóveis que atuo desde 2011 no mercado imobiliário. Sou goiano, natural de Goiânia e atuo nesse mercado há 11 anos. Passei por vários momentos dentro da profissão. Então, fui corretor, fui gerente, fui diretor de imobiliária. E aí, a partir de 2019, decidi empreender, abrir minha própria empresa no mercado imobiliário. Então, hoje eu tenho duas empresas, atualmente, uma plataforma que a gente desenvolve tráfego para corretores, legal. E aí eu também tenho um evento, estou à frente, sou sócio de um evento que percorre o Brasil inteiro, a gente vai estar presente nas 5 regiões do país esse ano, ao todo 17 cidades, e a gente vai fechar o ano aí com 3 mil corretores participando do nosso evento. Isso coloca o MB Summit Brasil como um dos principais congressos do mercado imobiliário. Um dos principais, Matheus? Sim. Que bacana, cara. E, Matheus, fala um pouco para a gente, porque hoje a gente percebe, e você está já no mercado imobiliário há algum tempo, então você pegou antes da pandemia, e você percebe também que durante a pandemia, Matheus, houve de fato o aumento desses corretores que migraram, né? Muitos perderam o emprego, isso é natural, e eles acabaram encontrando no mercado imobiliário um jeito de se virar, de prover o pão de cada dia. Você também tem essa percepção? O mercado imobiliário ele é muito cíclico em alguns momentos. 2011, quando a gente vivia o boom do mercado imobiliário, também tinha muitos aventureiros que entravam na profissão. Certo. Ou, às vezes, até outros profissionais autônomos, como advogados, vi jornalistas entrarem na profissão, engenheiros, pessoas que não tinham nada a ver com o mercado imobiliário e que decidiram entrar na corretagem. E isso são momentos, são cíclicos. E é natural, a gente pegou um 2020, 2021, que foi anos maravilhosos para o mercado imobiliário. Foi um momento de decisão de compra de boa parte da parcela da população. E aí, de certa forma, quando a gente tem esse boom, quando a gente vê vários lançamentos, a gente vê um mercado crescente, a gente vê um mercado exponencial, é natural que outros profissionais queiram entrar no nosso mercado. De certa forma, a gente tem um mercado que é a porta de entrada, uma profissão que a porta de entrada é muito fácil. Então, isso faz com que outros profissionais entrem com muita facilidade. Geralmente, eu falo nos eventos, é mais fácil hoje você tirar uma CNH, mais difícil você tirar uma CNH, uma habilitação, do que você virar corretor de imóveis. Você tocou num ponto aí que é muito interessante, Matheus. A própria Claudete Vata, que é uma parceiraça nossa no mercado imobiliário, ela bate muito nessa tecla e você trouxe com propriedade na tua fala algo que resume bem essa grande verdade, né? Hoje, para você se habilitar como um corretor de imóveis, basta você fazer um curso técnico, né?
ou poucas pessoas, algumas também fazem a graduação, mas a maioria, elas inclusive vão para o curso técnico por ser mais rápido, né? E aí depois elas estão habilitadas. Só que o grande problema, Matheus, que eu percebo é que depois de habilitadas, muitas pessoas, já falando de pessoas habilitadas, elas acabam perdendo vendas, frustram-se porque elas não conseguem começar e concluir uma negociação, porque lhes falta conhecimento, né? E a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui hoje, é a gente explorar um pouco mais esse assunto. Claro que nós não estamos aqui, Matheus, para aconselhar quem está se aventurando no mercado a cair fora. A nossa ideia é que ele se Com qualifique e certeza. permaneça, Sim. não é? Nessa nossa Que a gente ideia? amadureça a profissão, que a gente eleve o nível da nossa profissão. Sim, porque isso é bacana para todos, né? Mas você também, já contribuindo com a tua fala, entende que a porta de entrada para esse mercado é muito fácil. Muito fácil. Mas eu tenho um dado até interessante. Eu acho que hoje o profissional que está entrando no mercado imobiliário, ele é um pouco diferente do profissional que entrava antigamente. Fiz um evento agora, semana passada, em Uberlândia. Inclusive, foi um mercado que eu cheguei a atuar como gestor de vendas. Certo. E dentro do evento, 80% eram profissionais que já tinham ensino superior. Entendi? Sendo que na nossa profissão não é exigido o ensino superior para estar nela. Exato. Então, para mim, é um número que, de certa forma, eu até fiquei um pouco surpreso, né? Porque, como é uma profissão que você não precisa ter um ensino superior, qualquer pessoa entra, né? Assim, qualquer profissional, basta ter um ensino médio e o curso técnico, você consegue entrar na profissão. Então, eu vejo que hoje o profissional que está entrando, ele é um profissional um pouco mais qualificado do que profissionais que entravam antigamente. E aí, acho difícil, hoje você perguntar para qualquer pessoa que faça o ensino médio ou que esteja procurando aí a sua primeira profissão, acho difícil essa pessoa tomar a decisão e falar assim, não, eu quero me tornar um corretor de imóveis. A nossa profissão, infelizmente, ela não é bem vista pela sociedade. Isso por vários erros nossos como profissionais de venda e por outras questões também, como eu acredito que a gente precisa criar um modelo de revalida no mercado imobiliário ou um exame da ordem, tipo da OAB, e inclusive o ensino superior. Eu acho que são primeiros pontos aí para a nossa profissão. Falta isso tem que sair de algum lugar. A gente tem o nosso Conselho Federal, que pode ser um dos primeiros pontos, mas eu vejo que não para ele não é interessante. A gente enxerga que, não, tanto para as escolas de TTI, que são as escolas que dão o curso técnico para se tornar corretor, quanto para o Conselho, eles não enxergam com bons olhos essa restrição na entrada no mercado imobiliário. Eles querem quanto mais pessoas, para eles melhor, e infelizmente para nós profissionais esse número acaba nos atrapalhando. A ideia que a gente tem, eu acho que é uma ideia bem clara, que para eles o que importa é o número quanto maior, sim. até por causa da maior arrecadação, por causa da receita, né? por causa da receita, você vai ter mais gente pagando anuidade. Infelizmente, a gente tem um mercado que ele acaba se regulando. Então, pessoas que não estão tendo resultado vai sair da profissão e vão acabar saindo falando mal da profissão. Sim. Ou você vai ter situações onde o corretor vai diminuir o seu honorário, o seu comissionamento, para querer pagar ali suas contas básicas, e isso acaba atrapalhando todo o mercado imobiliário. Atrapalha. Esses dias eu estive em um cliente e essa cliente é uma advogada, veio conversar comigo e especulando sobre o mercado imobiliário, e a gente respondendo dentro da pergunta que ela fazia. E ela, em dado momento, ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga, uma jovem, que ela se formou em Direito, ela tinha um sonho de ser juíza, uma carreira promissora, e, de repente, virou corretora de imóveis. Vê se pode, Odair. Matheus, eu ouvi aquilo, eu falei assim, tá, mas... Então, pela a fala dela, a mentalidade dela, ela está colocando o advogado acima do corretor de imóveis. Nada contra, sim, tá? Eu não estou dizendo, Matheus, que a gente deva diminuir a classe dos advogados, porém, a gente também não pode se rebaixar tanto dessa maneira. Isso tem muito a ver com isso que você falou. Com certeza. Somos nós mesmos os culpados quando a gente abre as portas e recebe tanta gente desqualificada para atuar no mercado imobiliário. Isso é um risco para a nossa categoria, e hoje o nosso bate-papo é exatamente sobre isso, não na intenção de puni-los, mas não na intenção de expulsá-los, mas na intenção de incentivá-los a qualificá-los para o mercado imobiliário. Eu acho que essa ideia também do Congresso, do projeto que você tem, vem reforçar essa ideia, né? Na verdade, vendas no geral é mal visto
é como se fosse um trampolim, né? Nunca ele é reconhecido como uma profissão. E se você for parar para pensar, eu conheço vários corretores de imóveis que ganham muito mais do que advogados, que ganham mais do que juízes. E aí, eu falo por mim mesmo. Quando eu entrei no mercado imobiliário em 2011, estou completando meus 32 anos agora, em janeiro. Vou fazer aí de 11 para 12 anos de mercado imobiliário. E aí, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu lembro do meu gestor pedir para eu ir panfletar na rua, que isso era muito comum na época. Sim. E eu tinha vergonha de panfletar na rua. E ainda mais eu que tinha estudado nas melhores escolas de Goiânia, meus amigos quase todos fazendo medicina, alguns fazendo engenharia, outros fazendo direito. E eu falei, opa, peraí, eu estou aqui entregando panfleto na rua. A partir de um ano como corretor, eu fui participar do meu primeiro lançamento, faturei um bolado, fui campeão de vendas no meu primeiro lançamento. Falei, cara, gostei desse negócio. Deu troco. Ué, isso aqui para mim, eu tô começando a ganhar mais do que a maioria dos meus colegas. Sim. E aí eu que cheguei a iniciar a engenharia civil, abandonei totalmente meu curso de engenharia civil porque eu percebi que eu estava ganhando mais do que um engenheiro civil formado. E isso com apenas um ano de corretagem. Certo. A partir daí eu comecei a tomar a decisão de que aquilo ali era o que eu queria para mim. Então, eu tenho a profissão como corretor de imóveis como algo que eu tenho orgulho, defendo, e ai de alguém falar mal da profissão perto de mim, porque eu defendo como se estivesse defendendo minha mãe mesmo. Eu acho que é isso que torna o nosso bate-papo cada vez mais saudável, porque eu também estou no mercado imobiliário, defendo essa categoria de unhas e dentes, não só defendo, o Matheus, mas também levo uma bandeira adiante. Por exemplo, esse podcast, nós estamos batendo esse papo aqui, a live que a gente faz toda semana é para a gente fixar uma voz, que essa voz possa ecoar e levar a verdade no coração de alguém. Porque hoje, Matheus, eu percebo e vejo no mercado imobiliário alguns colegas que estão frustrando-se, porque falta de conhecimento. Hoje é uma exigência que o corretor tenha preparo para poder começar um processo, permanecer e finalizar aquele processo de maneira saudável. E hoje eu vejo colegas que estão voltando, que estão parando, que estão desistindo, porque não tem perseverança e não tem conhecimento. Então, hoje também defendo de unhas e dentes a nossa categoria, pretendo levar adiante a nossa fala, esse bate-papo e outros como estes haverão, para que esses profissionais se qualifiquem cada vez mais e se tornem os melhores referências no mercado imobiliário. Mas, Matheus, para a gente não prolongar muito, eu quero te fazer uma pergunta a título de muita curiosidade. Esse congresso que você faz no Brasil todo, de norte ao sul, como que surgiu, Matheus? Essa ideia, esse projeto, como é que surgiu? Conta pra gente aí. Eu estava morando em Balneário e aí estava no momento de abertura da minha primeira empresa. Eu percebia que muita gente ainda não se chegavam grandes eventos em cidades que não estavam no eixo Rio-São Paulo. E aí eu aproveitei o bom relacionamento que eu já tinha no mercado imobiliário, decidi fazer o primeiro evento em Balneário. Balneário e Floripa foram as duas primeiras cidades que a gente desenvolveu o evento. Criei o evento basicamente para ser uma vitrine da minha empresa inicialmente e, claro, levar conteúdo, levar conhecimento e levar o nível da nossa profissão. O evento ele foi criado para ser uma vitrine. Hora nenhuma ele foi criado para ser uma empresa, para ser um negócio. Só que ele começou a crescer muito rápido e de uma hora para outra eu tive que perceber que ele era uma decisão para realmente aquilo ali se tornar um negócio. E aí vários outros eventos começaram a surgir, em várias outras cidades, na verdade. A gente fez logo em seguida Curitiba, depois Goiânia, Uberlândia, Porto Alegre. E aí, nossa última edição presencial antes da pandemia foi no Nordeste. A gente fez evento em Fortaleza, Natal e João Pessoa. Logo em seguida, a gente teve a pandemia e eu fiquei impedido de realizar evento quase 1 ano e meio. Foram 17 meses que a gente ficou realmente sem fazer nenhum tipo de evento. A gente só fez um evento online. E aí, essa situação que eu percebi que, de fato, existia essa carência por parte do mercado. Tá? Então, levar esse tipo de conteúdo, a gente só... Assim, a princípio, eu participei de um ou outro congresso no mercado imobiliário que acontecia em São Paulo uma vez por ano, que é o Conecta Imob. Correto. E aí, eu percebi que faltava. Eu, por exemplo, sou natural de Goiânia. Sair de Goiânia para ir para São Paulo, eu, enquanto corretor, teria que investir no mínimo uns R$3.000 e mais uma semana para estar presente nesse evento em São Paulo. Exato. Falei, gente, será que a cidade de Goiânia comportaria um evento onde a gente vai trazer nomes de fora, nomes de Goiânia também, para elevar o nível da produção? E mais ou menos foi assim que surgiu a ideia do evento.
o evento ele foi, de fato, criado como uma vitrine para minha empresa. Correto. Mas acabou que cresceu e hoje são duas empresas totalmente independentes. Inclusive, eu tenho um sócio nela, que é um sócio, o professor Tarcísio, que ele está no Nordeste. Tarcísio. Ele é meu sócio na MB Santos Brasil aí, nos Legal. eventos que a gente faz. Legal. E você estava falando, eu pensando aqui, preparando a próxima pergunta, em que ano que surgiu esse evento, Matheus? Quando que começou esse congresso que você fez primeiro em Camboriú, né? Foi. Em Balneário Foi Camboriú. em 2019. Recente, A né? ideia foi muito... A gente tem 3 anos e meio Foi bem no ano da pandemia, né? Porque estourou a pandemia no final, né? Foi início, na verdade. Foi em março de 2020 que veio a pandemia. Certo. O nosso evento... eu tive a ideia do evento em abril e fui realizar o meu primeiro evento em junho de 2019. Foi questão de 2 meses, muito rápido. Hoje eu vejo até que a forma como eu fiz foi um pouco acelerada, vamos dizer assim. Mas, assim, foi um sucesso total. A gente chegou a ter reportagem citada na Exame, Infomoney, foi bem legal. Assim, hoje, como eu falei, o nosso evento está muito bem posicionado como um dos principais eventos do mercado imobiliário. Existem outros, inclusive aqui em Maringá teve recentemente, há uns 2, 3 meses atrás, que uma pessoa que acompanhou o nosso evento, participou do nosso evento, que é a Estela. A Estela França. Estela França, exatamente. Isso. E aí eu vejo o belo trabalho que ela faz também no mercado imobiliário, de elevar o nível da profissão. Ela tem um projeto que é a Águias, que são mulheres corretoras, né? Exatamente. E aí eu espero encontrar mais pessoas igual você, igual a Estela, que queiram elevar o nível da nossa profissão de forma regional. Então, hoje eu estou à frente desse evento a nível Brasil, mas, na verdade, é um evento regional que que passa por várias cidades, que passa pelo Brasil inteiro. Então, basicamente, esse é o MB Santos Brasil. Eu já, só para concluir a tua fala, eu parabenizo você pela coragem, primeiro pelo insight, né? Pela iniciativa, pelo start, a iniciativa. Segundo, uma coisa Matheus, você está deitado lá na sua cama e tem uma ideia. Isso é uma coisa. Outra coisa é você rascunhar isso e colocar no papel. Outra coisa é você executar isso. Quando você vai executar, não sei se houve esses processos todos com você, quando você vai executar, você tem que comentar isso com alguém, porque você tem lá um braço direito, um braço esquerdo, alguém ali perto que precisa comprar aquela ideia. Houve resistência de algumas pessoas próximas a você, quando você chegou e falou, pessoal, estou com um projeto aí, pá, e aí... Matheus, você tá doido, rapaz? Esse negócio... Teve isso com você? Não, no início, a minha sorte é que eu não comecei o evento pela minha cidade. Se eu tivesse começado por Goiânia ou Uberlândia, foi outro mercado que eu atuei, foram os 2 mercados que eu atuei no mercado imobiliário, eu com certeza o evento não teria nascido. Entendi. Isso é fato, tá? Isso é fato. O evento nasceu numa cidade onde praticamente ninguém me conhecia e eu não conhecia ninguém. E só assim que ele nasceu. Porque eu não tive ninguém que teve resistência por parte do meu nome. Espera aí, Matheus. Tem um texto bíblico, Matheus, que fala que o profeta não faz, ele não é honrado na sua casa, na sua pátria. Isso é mais pura verdade. Aconteceu contigo na íntegra, então. Isso é mais pura verdade. Santo de casa não faz milagre. Exato. Então, hoje são as 2 cidades que eu tenho a maior resistência por parte do mercado, é Goiânia e Uberlândia. Goiânia, por ser minha cidade, por eu ter atuado aí 5, 6 anos, e aí, Uberlândia, eu atuei 2 anos e meio como gestor de vendas. São 2 mercados que eu tenho uma certa resistência por parte do mercado. Goiânia, hoje, eu vejo que tem outros eventos que estão nascendo, que estão acontecendo, mas acabam que eventos fechados. Lá é comum em Goiânia você ter imobiliárias. Comum não, te digo que tem 4 imobiliárias que tem mais de 500 corretores em Goiânia, cada uma. Certo. E aí, eles fazem um evento fechado deles. Então, por exemplo, vou citar um exemplo do evento da MyBroker que aconteceu, que um dos palestrantes era o Thiago Nigro. Só de cachê dele foi R$80 mil. Fui participar de um outro evento que era da Lopes, uma franquia, é uma franquia de uma imobiliária de São Paulo, uma das maiores imobiliárias do país, que tem a franquia em Goiânia, que um dos palestrantes foi o Rick Chester. Também deve ser na casa de 50, 60 mil. O ex-vendedor de água, isso, né? Ex-vendedor de água, isso de cachê. Hoje, nenhum palestrante do MB Summit, isso nunca... a gente acabamos de fazer a 35ª edição, foram 35 eventos, a gente nunca teve nenhum palestrante com cachê dentro do evento. Nunca, nenhum palestrante com cachê. No início, a gente tinha uma ajuda de custo, onde pagava a hospedagem e o transporte. Não era nem ajuda de custo, a gente pagava a hospedagem e pagava o transporte. Ou translado, ou avião, aéreo, ou às vezes carro. Hoje nem isso a gente paga. Então, no evento de Maringá, que a gente faz agora no dia 4 de novembro, na próxima sexta-feira,
vem gente de Curitiba palestrar aqui, vem gente de Floripa palestrar aqui. Daqui de Maringá. Aqui, que vai palestrar no evento de Maringá. Isso. Vem gente de São Paulo que vai palestrar aqui e ele vem por conta própria. Passagem aérea e hospedagem por conta dele. Hoje a gente cria um movimento onde o palestrante, a gente dá um espaço para ele ter diálogo com os corretores locais, mas ele custeando todas as suas despesas. Então, como eu te falei, se eu tivesse iniciado por Goiânia, com certeza o evento não teria nascido. A gente fez Balneário Floripa, depois Curitiba. Quando a gente chegou em Goiânia, o evento já estava mais forte, mais reconhecido, até os próprios palestrantes já estavam apoiando. Inclusive, a gente teve um apoio de uma assessoria de imprensa excepcional em Goiânia. A gente foi para a Jovem Pan, a gente foi para a TV local também. Legal. Então, isso nos deu visibilidade. Então, isso para mim é claro. O evento ele nasceu no momento certo, na cidade certa, em onde eu não tive resistência. Mas é natural. Eu faço o evento em 17 cidades. É quase impossível falar que eu vou conseguir agradar todo mundo. Não agrada, Não né? vou agradar. Ainda mais no mercado imobiliário, que a gente sabe que é um mercado que as pessoas não ajudam uns aos outros. Então, Infelizmente. é aí, Matheus, que está entrando o Odair, está entrando o Matheus Brilhante, a própria Estela, né? A Claudete também tem essa linha. Porque, assim, hoje eu falo muito sobre isso, tá, Matheus? Um mercado tão competitivo, deveria haver menos concorrência e mais lealdade. A concorrência até que legal, mas desde que ela seja leal. Sim. Agora, o problema é quando há uma concorrência desleal. Então, hoje, a gente vai fazer uma parceria, você não pode ir só no nome do teu Cresce ou só no nome da imobiliária. Você tem que conhecer o corretor para ver se ele tem caráter suficiente para você propor uma parceria com ele. Isso é ruim para a gente, para a nossa categoria. Com certeza. Então, é em cima disso que a gente está trabalhando, está batendo nessa tecla para que a nossa categoria ela seja mais parceira. Se você vê um colega que está um pouco frustrado, vai lá incentivar ele. E falando um pouquinho sobre o evento, só concluindo para complementar o que você estava falando, você citou aí vários eventos de nomes, digamos, renomados no mercado. E uma das coisas que me chamou a atenção do teu evento, do teu congresso, é porque, por exemplo, aqui em Maringá, por exemplo, nós temos o próprio Tasca, que é um dos palestrantes. Sim. Temos a Claudete, temos a Karina, que é outra parceira nossa também, vai estar com a gente aqui qualquer dia no podcast, batendo um papo. A Edna também vai palestrar, só daqui tem 4. Sim. Então, tipo assim, hoje eu participo de um grupo de corretores em Maringá, que é o grupo G20. Então, só no grupo nós temos 2 palestrantes, né? Tem a Claudete e o Wellington Tasca, que faz parte do nosso grupo. Então, tipo assim, você vai lá prestigiar os colegas, eles falam a linguagem regional, porque, às vezes, Matheus, não sei se você concorda comigo, é legal você ouvir alguém que vem falando de milhões e tal, mas talvez a tua realidade, o teu cenário aqui, a tua região, foge um pouco. Sim. Né? Então, não sei se você concorda comigo, mas eu vi que esse evento que você faz, ele é mais, digamos assim, mais direcionado para que a voz do palestrante seja de fato ouvida, né? E hoje eu percebo que os corretores estão de fato sedentos a isso e por isso já é um sucesso, né? Em 17 cidades e nessa dia 4 de novembro aqui em Maringá também vai ser um sucesso também, né? O nosso evento, a gente autodenomina ele de corretor para corretor. Ah, legal. Porque as pessoas que vão palestrar ali são pessoas que vivem o mercado imobiliário, que vivem a profissão. Essa é uma filosofia de vocês. Isso, filosofia. É um evento de corretor para corretor. Então, foi assim quando começou e continua sendo até hoje. Então, se você pegar aí nomes como Ayrton Tass, Karina Perim, ela esteve com a gente como participante do ano passado e eu cheguei nela e falei assim, Karina, ano que vem você vai ser uma das palestrantes. Legal. Ela, Matheus, eu não estou preparado, não sei. Ela estava totalmente desconfortável na época e quando eu fiz o convite também ela não teve convicção de que ela iria participar. E aí a gente percebe que são pessoas que possivelmente nunca palestraram na vida. Entendi, tá? Verdade. E que, assim, isso não diminui essas pessoas. São profissionais, eu não estou preocupado. Hoje, sinceramente,
eu não sei se o Thiago Nigro, dentro do evento, não diminuindo ele como palestrante, mas eu não entendo ele como o nosso modelo de filosofia de evento. Uma referência? Como uma referência. Ele é uma referência no que ele faz, isso aí sem sombra de dúvida. É o maior influenciador da economia isso no mundo. Ele é o maior do mundo. Inclusive, a palestra dele é fantástica. Mas eu entendo que a nossa filosofia é muito mais ajudar aquele corretor, aquela ajuda prática, com que ele saia ali do evento e que no outro dia ele consiga colocar em prática o que ele aprendeu dentro do evento. Tá? Então, a gente busca nomes de profissionais que fazem a diferença no mercado imobiliário, que são referências em seu mercado. A gente sempre está buscando novos cases de profissionais que estão fazendo diferença para, de fato, levar conteúdo ali para o corretor na ponta. Tá? Então, a ideia seria basicamente isso. A gente dá voz para corretores regionais. Hoje o nosso evento é um evento regional que passa por várias regiões, ele se torna um evento nacional, porém a gente traz nomes regionais para que ele traga... Eu poderia trazer um nome lá, por exemplo, do Rio de Janeiro para vir palestrar aqui, mas talvez a linguagem dele, a realidade daqui seria diferente de lá, ou a de lá é diferente daqui. Então a gente traz nomes locais também para trazer conteúdo para o corretor. Vem alguns nomes de fora, mas a grande maioria são nomes locais. Tá certo. Só para quebrar o gelo, o carioca ouvindo nós ao vivo aqui, Matheus. Coisa boa. Matheus, e esse nome, cara? Como que surgiu? Qual foi a inspiração para você colocar esse nome? Conta pra gente aí. Então, tem uma empresa em Goiânia, tinha uma empresa, essa empresa ela foi comprada, na verdade, que era a MB Engenharia. Ah, tá. É uma empresa que fez vários shoppings em Goiânia, incorporou vários edifícios. E para mim o nome MB sempre foi um nome muito forte, sabe? Ah, tá. E aí, a partir daí, eu pensei, quando MB também, de certa forma, pode vir do meu nome, Matheus Brilhante, mas hoje a empresa chama More Business, a minha plataforma chama More Business, que seria mais negócios, então eu penso cada vez mais negócios no mercado imobiliário. E aí, quando o nome da minha empresa chama MB Imóveis Online, e o MB Summit veio por conta da MB Imóveis. Então, o MB veio da MB Imóveis, e Summit significa congresso, significa evento em inglês. E Brasil, aí é porque a gente está no Brasil todo, né? Tá então, certo. são eventos que a gente faz no Brasil inteiro. Então, para mim, é um nome forte. O MB pegou. Existe outro congresso com um nome parecido, chama RD Summit, que é uma potência que é em Florianópolis, que é voltado para o marketing digital. Também teve essa influência, um pouco dessa influência. Mas, basicamente, foram essas informações aí. Legal. E assim, Matheus, você já comentou, nós já comentamos aqui, que você faz eventos em várias cidades do nosso país, né? Tá no sul, tá no norte, tá no centro-oeste também, né? E aí eu percebo que aonde você chega há essa aceitação legal, esse sucesso, termina o evento com vontade já de voar para outra cidade para iniciar, já tem uma galera lá esperando, ansiosa e tal. E como é que é essa organização, Matheus, desse evento? Como é que funciona isso? Você tem uma pessoa em cada cidade? Como é que é? Hoje eu tenho uma equipe que me dá suporte, mas eu comecei sozinho, então era só eu. Hoje eu tenho aí 4 ou 5 pessoas. 4 pessoas? São 5 pessoas que me dão apoio, mas todos à distância. E aí eu tenho algumas promotoras que vão estar no evento me dando suporte no dia e também um técnico de som. Mas hoje são nomes locais que me ajudam, mas eu não tenho uma equipe itinerante que faz isso comigo. Eu, por exemplo, para realizar os eventos no Sul, eu tive que vir aqui no mês de julho, fazer uma série de... Eu só não fiz para Maringá dessa vez, porque eu já tinha os nomes fechados. Mas para Curitiba eu precisei fazer isso, Balneário, Floripa, eu precisei ir em loco, fazer reuniões, porque hoje boa parte das empresas que apoiam o MB Summit Brasil são empresas que estão no sul do país. Então eu venho fazer essas reuniões, definir os nomes e fazer uma reunião com cada um dos palestrantes. Então eu viajo muito, assim, tem mais de 3 anos que praticamente eu não tenho casa. Eu até me autodenomino aí como nômade digital mesmo, porque eu não tenho casa, cara. Tem 3 anos que eu não tenho casa. Geralmente eu divido meu ano em três regiões, em 3 períodos. Eu fico aí 3, 4 meses no Nordeste, 3, 4 meses em Goiânia e 3, 4 meses no Sul. Então eu fico viajando aí por conta do evento. E isso é algo que me suga um pouco essa energia. O bacana é que se alguém quiser, na verdade, aí quer passear, quer saber um local para ir, é só perguntar para o Matheus Brilhante. Eu posso virar um guia turístico futuramente, né? Pode ser, com certeza. Tá certo. Ô Matheus, e viajando do sul para o norte, leste a oeste, fazendo esses eventos,
Tem região do Brasil que aceita mais o evento do que a outra região, Matheus? Tem resistência a uma região e aceitação mais na outra? Tem. Hoje A nossa principal região é o Nordeste. A gente fez evento em 6 cidades, foram 1.200 pessoas que participaram, só em uma cidade, que é hoje a nossa principal cidade, que é Fortaleza. Foram quase 500 pessoas participando. Então, hoje, top 3 seria Fortaleza, Recife e Goiânia. Top 5 seria Floripa e Balneário junto. Então, Entendi. são essas top 5 cidades. Então, seriam 2 do Sul, 2 do Nordeste e uma no Centro-Oeste, seria Goiânia. E eu até brinco, isso eu falo, né? Até uma das minhas palestras eu falo sobre isso. 17 cidades, com certeza vai ter gente que vai me apoiar, mas com certeza vai ter gente que não vai me apoiar. Fortaleza, nossa primeira edição aconteceu em 2020, faltando, sei lá, foi dia 10 de março de 2020, faltando, acho que 6 dias para a pandemia ser decretada com pandemia aqui no Brasil. Eu fui sentar com o dono da maior imobiliária da cidade, e aí ele falou que ninguém fazia evento na cidade dele sem a aprovação dele. Isso em Fortaleza. Isso em Fortaleza. Certo. Nossa primeira edição. A gente fez com 100 pessoas, que era o limite do nosso auditório. Esgotamos as inscrições. 2021 a gente fez na pandemia com decreto, seguindo todas as exigências aí das autoridades locais. A gente fez também com 100 pessoas, que era o limite da cidade, com distanciamento, 100 pessoas. E a gente fez agora, em 2022, no mês de maio, para quase 500 pessoas. E nosso próximo evento, no ano de 2023, em março também, nossa expectativa é que passe mais ou menos 800 a 1.000 pessoas no evento. Então, você imagina, se eu tivesse desistido ou se eu tivesse acreditado no que ele tinha falado. Né? Pensa, se eu falasse assim, não vou fazer evento aqui... E eu, na época, melhor ainda, deixa eu até acrescentar, eu estava totalmente quebrado financeiramente. Então, qualquer outra pessoa teria pegado suas coisas, teria ido embora. Motivos não faltaram, né? Não faltava, estava totalmente... E outro detalhe, eu não conhecia ninguém na cidade. Eu cheguei um mês antes do evento e eu não conhecia absolutamente ninguém no mercado imobiliário. E aí, através de nomes de outras regiões, que eu tenho um relacionamento no mercado, eles foram me abrindo portas e eu consegui desenvolver o evento lá e foi um sucesso. Hoje, Fortaleza é a nossa principal praça. Matheus, ao ouvir o seu case, a sua história, eu fico pensando assim, claro que eu fico aqui me indagando, né, Matheus? E a minha pergunta é o que leva, não sei se você já conseguiu identificar isso, para a gente rasgar o verbo mesmo, porque acho que esse bate-papo nosso aqui, desde que não faltamos com respeito, vale, né, um diálogo mais sincero. O que leva um imobiliarista de uma cidade ter tanta resistência a um evento assim, sendo que a ideia do evento não é tirar corretores da imobiliária dele. Mas não. é exatamente esse o medo dele. Era o medo dele. Perder corretor. Perder corretor. Perder corretor. Ele, na cabeça dele, ele entende que se o corretor estiver um pouco mais instruído, ele vai sair da imobiliária, vai ter a própria imobiliária ou vai ser autônomo. Tá. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, Matheus, porque eu também sou imobiliarista, ok? Eu sou imobiliarista e eu dou curso para outros corretores de outras imobiliárias. Formei a minha equipe, formo equipes. Hoje tem muitos corretores autônomos, tá? Só no grupo G20 que eu participo lá, acho que só tem 3 imobiliaristas, o resto é tudo autônomos. E assim, antigamente, Matheus, eu tinha essa mentalidade. Só que aí eu pensei, hoje no mundo digital, hoje você faz assim, você clica num curso e assiste um curso. Por exemplo, tem um projeto de gravar cursos online, né, Fernanda? Vamos gravar cursos aqui para vender. A Claudete já tem cursos digitais nas plataformas, inclusive a ideia do nosso curso é a ideia do Ávila, nosso parceiro. Ou seja, o corretor que quiser, se ele quiser ficar no anonimato, ele fica. Se ele quiser ficar debaixo de uma mão de ferro, ele fica. Eu não estou incentivando o cara a sair da imobiliária, mas a imobiliária tem que fazer por onde merecer o cara. Sim. Não é mais prender o cara na gradinha da ignorância. Não existe mais isso. Claro que talvez o nosso colega lá não tenha se atentado para isso. Será melhor ele ganhar o cara pelo amor, trazer o cara perto dele com a liderança, porque hoje o que se vê, Matheus, você é o entrevistado, mas eu que estou falando, mas o que se vê hoje é o exercício invertido. Muitos líderes querem voltar a ser chefes, e não adianta. Hoje a equipe que está comigo é porque eu sou um bom líder para eles, não é chefe, é a liderança. Então, quando o cara abre a mente dele e entende
que ele, por exemplo, vamos falar da Bíblia de novo, Cristo andava e muitas pessoas atrás dele. Por quê? Porque ele era interessante. Com certeza. Então, o imobiliarista ele tem que ser interessante para a sua equipe, para os seus corretores. Então, essa ideia, essa mentalidade, hoje a gente entende que não está dentro da casinha. Não está condizente, né? Não. Isso a gente vê muito em imobiliários de lançamento, que é muito comum, você pode reparar que é muito corretor calça branca, aquele cara que está começando mesmo. Então, essa imobiliária ela vai acabar sempre se tornando uma formadora de novos corretores, mas aquele bom corretor que já tem um pouquinho mais de instrução, que tem um pouquinho mais de conhecimento, ele não fica mais numa situação dessa. Não fica. Então, assim, eu vejo imobiliários, por exemplo, vou citar mercado que eu conheço, que é o mercado de Goiânia. Lá é 1/3 a 1/4 da comissão que o corretor fica no imobiliário de lançamento. Entendi. É muito pouco. Pouco É mesmo. muito pouco. Pouco. Então, se a gente está falando de uma comissão de 4%, base, um exemplo de construtora, o corretor começa com 1,2%. Se ele for autônomo, ele ganha 1,2, é isso? Se ele não, ele sendo corretor da imobiliária, Entendi. ele começa a receber 1,2. Entendi. É por escala, então. É por escala. Vai Aí subindo a régua. Você tem um plano de carreira lá que aí vai subindo de acordo com o seu resultado. Entendi. Ou o tempo de casa. Entendi. Então, ele começa com 1,2. Esse corretor, ele começa a perceber que ele trabalha em outras imobiliárias. Lá em Goiânia tem imobiliário que paga 70% da comissão. Mas esse corretor que recebe 70%, ele não tem gerente para dar o apoio. Ele já é um cara que é autossuficiente. Entendi. Independente, vamos dizer assim. E esse cara recebe até 70% da comissão e está dentro de uma imobiliária. Mas as grandes imobiliárias lá começam com 30%, 40% da comissão. Então é muito baixo. Então, assim, esse corretor que começa a ter resultado, que tem um pouquinho mais de entendimento, eu não enxergo hoje um profissional de ponta trabalhando numa imobiliária dessa. Por quê? Não faz sentido ele ganhar menos da metade da comissão, sendo que ele é um cara de alta performance, vamos dizer assim. Entendi. Hoje essas imobiliárias elas veem muito números, né? Então, como te falei, tem imobiliária em Goiânia que tem quase 1.000 corretores. Entendi. É muita gente, é muita gente. Matheus, dentro dessa mesma linha de raciocínio, eu participei de um evento aqui em Maringá, você até citou o nome da organizadora aí, que é colega minha também. Eu assisti uma palestra e esse palestrante, ele bateu muito, mas muito mesmo, no marketing pessoal. Sim. Ele bateu muito nessa aí. Tipo assim, Não, Pilger, né? exatamente. Muito no marketing pessoal. Eu, como imobiliarista, estou sendo sincero contigo, cheguei a pensar, ainda bem que eu não trouxe os meus corretores. Sim. Eu escutei isso também, de alguns palestrantes falaram assim, Matheus, aconteceu isso no evento X, e isso, de certa forma, assustou alguns donos de imobiliária. Assustou. Mas, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. Não, sim, acho eu que concordo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. O Pilger é um exemplo de um profissional que deu certo como autônomo. Exato. Mas isso não quer dizer que é a única via, tá? Eu, inclusive, a partir de 2023, eu estou abrindo duas imobiliárias em 2 mercados diferentes. E eu vou abrir imobiliária no mercado que é extremamente autônomo, que é no mercado de uma pessoa. Lá não tem imobiliárias mais do que 20 ou 30 corretores. Não tem, não existe. E aí é um mercado onde o autônomo é muito valorizado, por quê? O mesmo comissionamento que o autônomo ganha é o mesmo que o dono de imobiliária ganha. Entendi. Eu não sei como que é o mercado de Maringá, mas o mercado de Goiânia, por exemplo, não é assim. O corretor autônomo ele ganha muito menos do que um crédito jurídico, um CNPJ ou uma imobiliária. Entendi. Que é uma forma de regular o mercado. Se eu fosse construtor, eu gostaria de prestigiar a imobiliária. Porque é onde ela tem mais custos, onde ela tem... Se eu precisar correr atrás de algum problema, eu vou recorrer muito mais fácil a uma imobiliária do que um corretor autônomo. Exatamente. E aí, enfim, aí são mercados. Goiânia vive muito bem assim, sempre foi assim. Lá tem uma regra que é a ADEME, não sei se aqui também tem a representação da ADEME, que é a Associação de Incorporadores. Não sei se tem. Não sei. Eu sei que tem em Curitiba. Curitiba eu sei porque eu já tive contato com o presidente da ADEME lá. Mas, por exemplo, em Uberlândia já a ADEME não tem tanta influência. Lá é o Sinduscom, que é o Sindicato das Construtoras. Entendi. E aí, lá na ADEME, em Goiânia, é um grupo de 15 ou 20 incorporadoras que elas determinam qual que é o percentual de comissão que cada um dos players ganha. 3% se ele for autônomo, 4% se ele for imobiliário e 5% se ele for uma imobiliária que traz resultado mensalmente. Entendi. Então, tem níveis, né? Então, cada mercado tem sua particularidade e para você empreender, você precisa entender como que são as regras de cada cidade.
Rapaz, não é brinquedo não, É, né? não Cada é. um tem as suas, né? Matheus, uma pergunta que não quer calar é sobre o cenário político do nosso país. E você, mais uma vez, volta a dizer, viaja o Brasil inteiro. Então, você está ouvindo depoimento lá do norte, você está ouvindo depoimento do sul, as pessoas, como elas estão se comportando pós-eleições. Porque antes da eleição, criou-se uma expectativa dizendo, vamos esperar as eleições porque o cliente só vai se decidir depois das eleições. Sim. Terminou as eleições, passou as eleições domingo passado, o Brasil apontou o novo presidente e agora precisa esperar, eu penso para definir, para ver que rumo esse novo governo vai tomar. E a minha pergunta para você é o seguinte, o que você está achando desse cenário, se você também se deparou com isso viajando por aí, se o pessoal está meio assustado com toda essa perspectiva de mercado, o que você tem para falar para a gente? A gente está num país polarizado, onde 50% está feliz e 50% está triste. Ainda está tentando digerir essa situação onde a gente teve um primeiro presidente que não foi reeleito na história. Exato, Foi o exatamente. primeiro que não foi reeleito. Só que o Brasil existe crise desde quando eu nasci. Mais de 30 anos que existe crise. Inflações. Então, o único bem, o único ativo que nunca desvalorizou foi o imóvel. Por que agora a gente teria problema? Entendi. Não vai ser agora. Então, a tua mensagem para esses corretores que estão... Porque tem corretores, o Matheus, que o cliente fala e ele fala, Ele aceita. Ele né? aceita. Ele aceita. Ele não é o líder, ele não lidera a conversa. Sim, ele tem que é argumentar. liderar, Ele tem que né? saber argumentar. Então, a tua fala para esse corretor, colega nosso, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, cara, não baixa a cabeça, levanta a cabeça que a roda vai girar. Não, se a gente vai entrar em crise, mais uma oportunidade de vender imóvel. Se a gente vai ascender e vai prosperar, mais uma oportunidade para vender imóvel. Não é? Ponto. Então, eu também defendo essa tese, os dois lados. Os dois lados. A gente pegou aí pandemia, onde foi uma situação catastrófica a nível mundial, e a gente viveu os melhores anos do mercado imobiliário. Sim. A gente pegou taxa Selic a 2%, taxa de juros mais barata, cliente tomando a decisão de compra mais rápida, porque ele tinha uma taxa menor de financiamento e ele também estava naquele imóvel que ele já estava se sentindo desconfortável. Então, de uma hora para outra, o apartamento virou escola, virou trabalho, virou tudo. E antes a gente só ia para casa para dormir, porque a gente trabalhava ali o dia inteiro e só ia para casa para dormir. Então, a gente pegou um momento catastrófico, a pandemia, isso a gente não tem como esconder, e foram anos maravilhosos para o mercado imobiliário. Então, é essa segurança que a gente tem que passar para o corretor. Independente se ele vota no A ou B, ou se ele defende a ideologia A ou B, a gente vende imóvel, que é o ativo mais bem valorizado, que é intangível, né? É uma coisa que aconteceu, a gente teve uma gripe, teve um Covid que foi uma gripe, um estilo de gripe, e o tijolo não pega gripe. Enquanto as ações de bolsa aí derreteram, quem falava que era péssimo investir em imóvel, que a melhor opção era investir na bolsa, teve que mudar o argumento, porque o imóvel de fato se tornou mais uma oportunidade. Então, essa é a minha fala, trazer essa tranquilidade para o corretor e ele ter esse entendimento de que a gente vende o bem mais valioso e o ativo que mais valoriza. Tá certo. Então, 2023 para você vem bombando, então. Eu acredito. Legal. A gente vem ainda com demanda muito reprimida em termos de lançamento e também de procura de imóvel. Assim. Com certeza, tem muita gente que ainda não tem o seu imóvel. MB Summit Brasil, dia 4 de novembro, aqui em Maringá. Há uma expectativa muito grande para esse evento, tá, Matheus? Inclusive, eu recebi o link desse evento há uns 4 meses atrás pela Karina. Legal. A Karina me mandou, falei, já fiz aqui a minha reserva, estou garantido no evento. Depois a Edna também me mandou, a Claudete, todo mundo. Eu falei, não, já comprei, gente, já estou garantido já. Então, dia 4 de novembro agora, estaremos lá, a equipe G20 vai estar lá. Da minha imobiliária, eu acho que vai umas 5 pessoas da minha imobiliária. Vamos estar em peso no evento, vamos prestigiar, buscar conhecimento. E a minha pergunta para você, idealizador desse congresso, desse projeto, para 2023, passa por Maringá de novo? Com certeza. E eu tomei essa decisão esse ano, porque a ideia era que a gente não fizesse em 2023, em Maringá. A gente definiu que algumas cidades a gente não iria repetir
Isso não é por questão pessoal, nada disso, foi muito mais por questão estratégica. Como eu estou abrindo mais 2 novos negócios, eu preciso dar atenção nesses negócios e eu preciso diminuir essa quantidade de viagens que eu faço. E aí Maringá estava no radar de uma das cidades que a gente não iria fazer. Antigamente, a gente fazia na verdade, a gente até desenvolve isso ainda em algumas cidades, onde a gente faz o evento em sociedade. Aqui em Maringá, era para a gente ter uma pessoa local para a gente fazer esse evento em sociedade. Acabou que essa pessoa que iniciou não continuou com um combinado, não continuou a parceria e não se estendeu essa sociedade no MB Summit. E aí eu estava pensando em não fazer o evento aqui porque era uma cidade que eu não tinha relacionamento, que eu não conhecia tantas pessoas, e eu teria um desgaste muito grande em vir fazer o evento aqui. A procura desse ano foi 3 vezes maior do que do ano passado. Que bacana. E ano passado foi a nossa primeira vez só. Então, de certa forma, aqui a cidade absorveu muito bem o evento. Então, com certeza, já está no nosso radar, sim. A gente vai repetir o evento aqui em 2023. Vão ser menos cidades em 2023, mas Maringá está entre essas cidades, sim, com certeza. Então, você está me dizendo que hoje o nosso bate-papo, o nosso podcast, Girando a Chave Podcast, está dando a notícia em primeira mão que teremos o MB Summit Brasil em Maringá em 2023, é isso? Sim, vamos ter. Maravilha. Ô, Matheus, nós já falamos um pouco sobre isso, só para reforçar, porque devido à pandemia, muitos corretores ou vendedores, pessoas migraram para o mercado imobiliário. A pandemia iniciou-se em 2019, que veio o vírus, mas se instalou mesmo em 2020, que começou o lockdown, aquela coisa toda. E essas pessoas perderam o emprego e migraram para o mercado imobiliário. E muitos desses colegas, desses corretores, ainda estão patinando. Eu gostaria que você deixasse uma fala direcionada para esses profissionais, para esses colegas, para eles não desistirem, para eles perseverarem. Se houver tempo ainda, fazer sua inscrição para estar no MB Summit, né? Dia 4 agora. E se não houver mais tempo, a tua palavra para eles não desistirem dessa caminhada, porque quando se fala em resiliência, se fala em Matheus Brilhante. Legal. Eu faço questão, assim, eu acredito que eu sou um dos exemplos do mercado imobiliário, mas eu não sou o único. Com certeza existem milhares de Matheus espalhados por aí. Quando eu pensei em criar o evento, foi para dar oportunidade e voz para profissionais que têm um perfil ou uma experiência que eu tive enquanto profissional do mercado imobiliário. Eu não tive um início fácil, então passei por vários altos e baixos da profissão. É normal do mercado imobiliário você passar por altos e baixos. Só que é um mercado onde se você tiver resiliência, a profissão corretor de imóveis, ela prestigia e premia aquele que tem resiliência, Sim. aquele que tem perseverança. Sim. Então, para você que ainda não está tendo o resultado que você espera, participe de eventos, participe de treinamentos, não desanima. Não é fácil ser corretor, não é fácil. Se algum dia alguém te vendeu que era uma profissão fácil, ou que você trabalha pouco e ganha muito, isso aí é balela, conversa fiada. Você vai precisar arregaçar as mangas, vai ter que trabalhar muito mais. E aí a ideia do evento é, de fato, elevar o nível da profissão e trazer conhecimento para essa galera. A gente meio que fala que o MB Summit Brasil também é um momento de celebrar também. Ali você vai conhecer vários profissionais, vai fazer networking, vai conhecer várias histórias. E aí são questões de momentos. Há 3 anos atrás eu estava rodando Uber para pagar as despesas da minha empresa. Sério? Sem dinheiro de tudo. De tudo. De tudo. De tudo. E foi assim que eu comecei meus negócios. Eu fui empreender no momento mais delicado financeiramente que eu tive no mercado imobiliário. Sempre ganhei muito dinheiro como corretor, sempre ganhei muito dinheiro como gestor. Mas quando eu decidi empreender, foi no momento mais delicado financeiramente que eu estava. E aí hoje eu me enxergo como um profissional de sucesso. Esses números, geralmente, eu falo em palestra pelo fato da pessoa me conhecer, ela está ali olho a olho me vendo, mas a gente fecha o ano aí com mais de 400 mil de faturamento para uma empresa que 3 anos atrás não existia, e dentro desses 3 anos a gente ainda teve 1 ano e meio de pandemia. Sim. Então, há 3 anos atrás, como falei, eu estava rodando Uber. Eu não tinha dinheiro para nada. E foram questões de momentos, né? Então, hoje eu participo de outros congressos, eu vou em outros eventos, e é legal, assim, hoje eu cheguei num ponto que, infelizmente, eu não consigo conhecer todo mundo que me conhece. Isso, não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu fico incomodado, na verdade, por não conhecer todo mundo. Mas já aconteceu de eu estar em evento, a pessoa me puxar e falar assim, Matheus, ano passado eu assisti sua palestra lá em Balneário,
E eu estou passando por uma situação muito parecida com o que você passou há 3 anos atrás. E aí, assistir a sua palestra para mim foi um ânimo de energia, mais um gás, e tenho certeza que daqui 1 ano, 2 anos, eu vou estar numa situação melhor. Aí eu pergunto, tem dinheiro que paga Não isso? tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague isso. Isso é fantástico. A gente transforma a vida de pessoas e a gente, de certa forma, a gente influencia pessoas sem saber. Isso que é exatamente. o mais legal de tudo. Exatamente. É só não pode parar. Se eu tivesse parado, com certeza eu não estaria contando aqui essa história hoje. Matheus, eu ouvi uma frase esses dias, eu fui convidado para dar uma palestra em Cascavel, na Nissan Bonsai de Cascavel, e eu fui com o gestor daqui de Maringá. Fui com ele, na volta, nós estávamos falando sobre gratidão, eu puxei o assunto com ele sobre gratidão e tal, como é bom a gente ser grato e tal. E ele me falou uma frase, cara, que tem muito a ver com essa tua história. Ele falou assim, Odair, melhor do que ser grato é você gerar gratidão no coração de alguém. Então, você já pensou, Matheus, eu penso muito nisso, cara. Hoje eu estou com 46 anos, 45 anos, perdão, estou dando um ano a mais para mim mesmo. Sou pai de 3 filhos. E a minha ideia é, quando eu chegar em 80 anos, poder escrever uma carta contando as minhas conquistas e deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos, para os meus corretores, para os meus colegas, enfim. E acho que isso também é a sua ideia, de quando findar o Matheus ter deixado um legado. Com certeza. Igual esse cara que puxou a tua roupa e falou, Matheus, cara, é um legado, isso não tem dinheiro que paga. Então, voltando na frase do Fidelis, da Bonsai, melhor do que ser grato é você gerar gratidão. E é isso que você está fazendo Brasil afora. E complementando essa frase, eu tenho uma frase de um amigo meu que ele fala assim, antes de você ser grande, você precisa ser grato. Então, conecta muito com o que você fala. Então, você só cresce se você for grato. Exatamente. Gratidão aí é uma palavra divina, né? Divina. Que descer do céu, acho que, se eu não me engano, é isso. E ela abre portas, né? Ela abre portas. Então, a gente exercendo isso e gerando gratidão nas pessoas, Matheus, eu vou ser bem sincero para você. Pode levantar quem for, cara, quem quiser. Pode levantar, usar uma linguagem espiritual, pode levantar o inferno inteiro, cara. Acho que Deus aprova isso e garante a bênção, garante a vitória. E essas pessoas são impactadas, Matheus. Porque você já pensou, pais de famílias que estava pronto para retroceder, que é o provedor da casa, vai lá, escuta a tua palestra, acredita naquilo que você está falando, coloca em prática e vem um resultado. Não tem dinheiro que paga isso, Matheus. Só para fazer mais uma menção aqui de como eu comecei os eventos, e poucas vezes eu falei isso na minha vida, viu? Poucas vezes isso, na época, quando aconteceu, eu contei para pouquíssimas pessoas, faltando uma semana para o evento, nosso primeiro evento, e eu em todo esse cenário, onde eu estava quebrado financeiramente, sozinho numa cidade, em Balneário, trazendo palestrantes do Brasil inteiro. Nosso primeiro evento foram mais de 20 palestrantes, eu pagando passagem e hospedagem para todo mundo, vendo gente do Rio, de Porto Alegre, o evento foi em Santa Catarina, mas vendo gente de Curitiba, vendo gente de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. E aí, eu nesse movimento todo, sem dinheiro nenhum e começando um projeto do zero, um dos palestrantes saiu do grupo do WhatsApp, eu falei, e era um dos principais palestrantes que ia estar no evento. Eu achei que ele estava meio que saindo, né, do projeto, ou que ele não iria participar. Eu já tinha até comprado a passagem dele, reservado a hospedagem. Entendi. E aí, rapaz, me deu uma crise de pânico mesmo. Faltava ar, eu não conseguia respirar. Sério? Eu tentava beber água, assim, eu meio que engasgava, porque eu estava num momento com todo esse cenário por trás, e começando um projeto novo, eu achei que não iria dar conta. E aí, nesse dia, quando eu fui dormir, eu senti um negócio muito forte em mim. Eu chorando, eu senti alguma coisa me tocando. No peito, assim, na alma mesmo. E aí eu queria chorar mais, eu não conseguia chorar. Eu parava, eu tranquilizei. Entendi. E eu só sentia um sentimento assim, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. A voz que acalma, né? É a voz que acalma. Então, é só para reforçar o que você falou. Se é para dar certo, se você tá no caminho certo, se você não está prejudicando ninguém, e se você tem essa convicção que você não vai desistir, as portas se abrem, as pessoas certas chegam até você. É incrível isso. Maravilha. É algo real, assim, isso aconteceu comigo. Matheus, mais uma vez eu quero agradecer você, tá? Nós não tivemos contato pessoal
antes dessa nossa conversa, foi através do Instagram que nós batemos um papo e depois a gente formalizou esse encontro aqui. Então, de fato mesmo, muito obrigado por você vir participar desse bate-papo com a gente. Quero dizer para você que o nosso canal está sempre de portas abertas para você. Sempre que estiver em Maringá, dá um alô para a gente. Com certeza será uma honra ter você aqui batendo um papo e trocando uma ideia sobre o mercado imobiliário. Gostaria, nas tuas considerações finais, que você deixasse aí o telespectador, o seguidor, quer te encontrar, onde procurar você? Onde eu vou achar o Matheus Brilhante? Minhas redes sociais, Matheus Brilhante. Lá tem meu contato de WhatsApp direto. Sou super aberto. Eu me sinto muito bem acolhido aqui em Maringá. Certo. Minha segunda ou terceira vez na cidade, mas toda vez que eu venho para cá, eu tenho o sentimento de que eu sou bem recebido aqui. Que legal. E é um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. E sucesso nesse podcast aí, que Maravilha. muitas pessoas sejam ajudadas através dele. Maravilha. Gratidão pela tua vida. Nós só vamos hoje agradecer o nosso apoio, que é o nosso parceiro de negócios, que é o Ávila Cosmo. Ele é criador desse portal fantástico, que será um sucesso absoluto, que é o Teto Fácil. Então, nossa eterna gratidão a você, Ávila, a toda a sua família, e esse projeto também é um projeto de sucesso, beleza? Nós vamos finalizar por aqui, eu e o Matheus Brilhante, olhando para aquela câmera e dizendo, pessoal, vem para o MB Summit Brasil, dia 4 de novembro, aqui em Maringá. Né, Matheus? Isso aí. Estamos esperando você lá, viu? Maravilha. Pessoal, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.